Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse é um sábado muito esperado ao longo do mês, que é o sábado do Paráfrases. E antes a gente fazia todo sábado, né? E agora a gente faz uma vez por mês. Aproveito já para adiantar que no mês que vem, novembro, a gente tem o encontro dia 28 de novembro para falar do próximo assunto que a gente vai ler. E deixa eu falar um pouquinho, relembrar o que é o Paráfrases, qual o objetivo do Paráfrases. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema, disciplina do estudo, que é o nosso tema de hoje. O Paráfrases nasceu com a intenção de fomentar, primeiro fomentar a leitura, né? E fazer com que as pessoas realmente tenham o desejo de ler mais. E eu acredito, eu como leitor, eu nem me considero um bom leitor, eu me considero só um leitor. Bons leitores são aqueles que eu vejo como aqueles que têm uma dedicação maior à leitura e ainda não consegui organizar meu tempo tanto para isso. Mas fomentar o desejo do Paráfrases, né? O Paráfrases nasceu com o desejo de fomentar nos leitores mais desejo ainda de ler e melhor, e mais. Eu sempre acreditei assim, que a gente que lê, né? A gente que gosta de ler, gosta de comentar o que lê, gosta de ter com quem conversar sobre o que está lendo. Oi. Olá, boa tarde. Bem-vinda. E seu nome aí ficou Larissa. Ah, agora tá certo, Larissa Mendonça. Boa tarde lá, bem-vinda. Bem-vindo. Eu estou aqui falando sobre como nasceu o desejo do Paráfrases, né? O desejo de fazer o Paráfrases, que é fomentar a leitura. E que a gente que gosta de ler, a gente gosta muito de comentar sobre aquilo que está lendo, né? E às vezes a gente não tem um grupo, ou não conhece alguém que esteja lendo a mesma coisa que a gente. Então o Paráfrases surgiu com esse intuito de fazer um grupo, né? Com que um grupo leia a mesma coisa e tenha um dia na semana para poder conversar sobre aquilo que leu. E eu estava falando antes que a gente faz semanalmente, e agora é uma vez por mês, a seu contragosto, né? Porque por você continuaria uma vez por semana, mas sempre os encontros foram muito bons, assim. Para quem nunca teve experiência de grupo de leitura, Sérgio, ele falou. Tudo bom? Tá tudo bem. Só falta coisa cozinhar. A gente teve um probleminha aqui, mas já deu tudo certo. Oi. Olá, bem-vinda, Elísia. A gente teve um probleminha aqui, mas já sabe. Você tá linda, Elísia! Obrigada. Ela falou que ia se preparar só para isso. Sim. Uau! Não sai de casa, né? Aí tem que me arrumar na live. Verdade. Vou aprender com você. Tá Vamos lá. lindona Então, também. Menina, eu tô aqui na cozinha fazendo sopa de ervilha para levar não sei para onde. Ai, que delícia, meu Deus. Amo uma sopa de ervilha. Eu também amo sopa de ervilha. Vamos continuar aqui. O Paráfrases, ele é uma ótima experiência para quem nunca participou de um clube de leitura ou de uma roda de leitura. Funciona igual, só que virtual, e uma vez por mês.
e a gente tá lendo e, na verdade, desfrutando, né, devagar de um mesmo livro desde que essa ideia começou. Pelo menos nesse ano de 2020 a gente vai continuar com esse livro e no ano que vem a gente muda. Mas então a ideia é essa, é ter com quem falar daquilo que a gente está lendo, né? Sobre aquilo que a gente tem lido, tem aprendido. O Paráfrases é isso. É a gente falar do nosso jeito. Né? Parafrasear é isso. Parafrasear é uma releitura, é reler aquilo que você entendeu, né? E como é que a gente vai passar isso adiante, enfim. Hoje, esse encontro ele se deve ao trecho que a gente leu ao longo do mês, que fala sobre a disciplina do estudo. E quando, no livro da celebração da disciplina, né, e quando a gente chegou nesse trecho, eu lembro muito da Larissa, porque eu sei que a Larissa é muito dedicada ao estudo, né? Ela é uma pesquisadora nata. Estou falando de você, Larissa, que você é uma pesquisadora nata. Você gosta de mergulhar, de ir atrás, de buscar a origem das palavras. Você tem essa coisa da pesquisa de se aparece outro link, você vai no link, vai mergulhando para descobrir cada vez mais. Então, eu achei que esse tema ele fala muito com você, fala muito sobre você, né? De quando a gente lê a Bíblia, é diferente de estudar a Bíblia, de entender essa diferença, né? E o resultado que isso traz também pode ser diferente, né? Um pouco mais profundo, um pouco menos profundo, mas sempre profundo, de alguma forma. Mas quando você estuda, eu entendo que, de maneira base, eu entendo que o leque se abra de maneira diferente, né? Ou quando esse leque está aberto, ele faz um vento diferente, né? Quando você estuda e não só lê, falando da Bíblia e falando de qualquer outra coisa, né? Você ganha uma expertise para poder replicar aquilo, para poder parafrasear aquilo que se leu, uma expertise que outro não tem quando não estuda, né? Então, antes da gente entrar especificamente se aprofundar no livro, naquilo que a gente leu, eu queria saber de vocês, se vocês que nota vocês se dão de 0 a 10, né? Vamos colocar de 0 a 100, que é um número maior. Ou de 5 a 10? Não, de 0. De 0 a 100, que eu sou professor, então de 0. De 0 a 100, para estudante que vocês são, assim, para a dedicação que vocês dão ao estudo. Na real, assim, eu dou hoje, na minha rotina, eu me dou... vamos falar de coisas espirituais, né? Enfim, eu me dou 6. Na minha rotina de hoje, eu me dou 5. Ou seja, numa média 7 eu não passo. Estou esperando a sinceridade. Cara, eu acho que eu me dou... Eu acho que eu me dou 4. Sabe por quê? Porque eu me sinto uma pessoa muito plural. Então parece que eu quero saber de tudo um pouco. Entende? Eu acabo não me focando numa coisa só por muito tempo. Então eu acabo sabendo de tudo um pouco. Por isso que eu me dou 4. Entendi. Porque tem gente que mergulha numa direção e vai naquela direção durante muito tempo. Uhum. Entendeu? Mas se eu falasse do parâmetro pesquisa, você se daria uma nota maior. Porque aí eu me daria 8. Porque aí nessa nota aí. Aí eu me daria de 7 a 8. Eu tô com 0. Tô com 1. Assim, eu sei que eu te cortei, mas quando você me falou isso, eu sei que você falou de coisas espirituais. Mas quando eu falei que eu sou plural, eu não sou plural daquilo que é espiritual. Eu sou plural de tudo. Sabe? Eu pesquiso de política, eu pesquiso da área de medicina, eu quero aprender de tudo um pouco, entende? Entendi. Mas falando daquilo que é o espiritual, eu realmente me dou uma nota maior.
Entendi. Elisa, qual nota você dá hoje para o nível de estudante que você é? De estudante no nível geral, né, a nota deve ser baixa, porque tem tempo que eu estou fugindo de estudo. Mas do nível espiritual, eu até ia falar 5, mas o outro vai falar 7. A outra, gente, para mim vocês são 10. Para mim vocês são 10. Então, assim, eu devo estar no nível 2. Né? Mas lógico, Elísia, o outro vai nos dar uma nota maior, porque o outro nos vê por fora, entendeu? É verdade. Exatamente. Eu devo estar lá pelo nível 2, assim. Esses dias eu estava ministrando uma oficina no meu trabalho que falava sobre curiosidade. E eu sempre falo para os meus alunos, sempre falei, né? Que uma das melhores características de um aluno é ser curioso. A curiosidade precisa fazer parte daquele aluno para que ele seja um bom aluno. Porque se ele não tem dúvidas, ele não tem curiosidade sobre o que ele está estudando, sobre, enfim, todas as coisas, ou muitas coisas que acontecem ao redor dele, ele não é um aluno de qualidade. Ele pode ser um aluno mediano ou um aluno ruim. Mas um aluno de qualidade, ele precisa ser curioso. E por isso, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada num material que fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, para a gente poder ver. Eu sou meio enrolado com essas coisas, mas eu vou tentar. Aqui. Coloquei, consegui. Falando um pouquinho sobre essa característica, esse atributo de um bom aluno, esse atributo de um bom pesquisador, esse atributo de alguém que estuda, né, de alguém que gosta de estudar. Vamos ver se eu consigo passar daqui. Não, vou vir para cá. Então, hoje o nosso tema é a disciplina do estudo, aqui no Paráfrases, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a curiosidade. O primeiro texto fala assim, ó: a curiosidade é qualquer comportamento inquisitivo natural, evidente pela observação em muitas espécies animais, e é o aspecto emocional em seres vivos que inicia a exploração, a pesquisa e a aprendizagem. Então eu vejo, sim, por isso eu vejo a curiosidade como uma característica necessária em alguém que se propõe a estudar alguma coisa. Porque se ele não tem curiosidade, ele não vai ter força, ele não vai ter ânimo para explorar, para pesquisar e muito menos para absorver, que é o que eu traduzo aqui como aprendizagem, né? É a absorção e a aplicação prática daquilo que ele tá vendo. Se ele não parte desse comportamento natural, e quando a gente fala de inquisitivo, é essa coisa da pergunta, do querer saber os porquês, né? Se não tem esse desejo dele, ele não vai ser um estudante de qualidade. Então, a gente está falando sobre a disciplina do estudo hoje. Então, para a gente realmente dar qualidade, primeiro, se colocar o estudo como uma disciplina e trazer isso com qualidade para a nossa vida, a gente precisa admitir uma personalidade curiosa. Se a gente não tiver para admitir, a gente precisa pedir a Deus essa característica. Deus, eu não quero parar de questionar os porquês, eu não quero parar de perguntar porquê, eu não quero parar de querer descobrir o porquê, o que é aquilo, o porquê daquilo. Eu quero essa qualidade em mim. E aí, esse comportamento sendo startado na gente, a gente tem sim, passa a ter sim uma vida de qualidade no estudo. A premissa é a curiosidade. Vocês concordam comigo? Não. Sim. E? Não. E? Não, então, por quê? Assim, eu não concordo com o conceito que você colocou de curiosidade. De repente, esse conceito não é teu. Mas eu não concordo que curiosidade é qualquer comportamento.
Hã? Foi pesquisado, eu não escrevi isso, Sim. eu pesquisei. Então, qualquer comportamento inquisitivo natural. Eu sempre fui uma péssima aluna enquanto criança, entendeu? E já no meu segundo grau, eu comecei a ser uma boa aluna. Já na faculdade, eu era uma excelente aluna. Então, aquilo, eu não achava que eu era curiosa na minha infância. Mas eu comecei a ser na minha fase adolescente adulta. Ou seja, eu estimulei isso em mim. Então eu acho que eu não concordo com sendo um comportamento natural. Pode haver um desejo e a pessoa... Não, mas o que o texto quer dizer aqui não é que a pessoa nasce assim. É voluntário. A pessoa pode não ser curiosa. E não ser... Isso que eu quis dizer. E não ser um bom aluno. Natural, que o texto quer dizer, é que vem de dentro. Sai da gente. E muita gente não é mesmo. Não só na escola. Não é curioso naturalmente na vida. Agora, que isso vem de dentro... Sim, isso vem de dentro. E aflorou em você da adolescência em diante. Né? Curiosidade pelas coisas. E você mesmo falou aí que quando você era pequena na escola, você não se vê hoje, você não se enxerga como uma boa aluna. É isso? Então, por conta disso, porque isso não fluía de você, não era natural de você. E o que eu disse ao longo do meu discurso, do meu primeiro discurso, era que se a gente não tem isso, para a gente pedir a Deus para ter, sabe? Porque, por exemplo, ao longo dessa semana, eu perguntei um dia aí, numa pesquisa, qual o livro da Bíblia que você menos tem interesse de ler? E aí uma pessoa me respondeu lá, o livro de Números. Não, era uma pergunta que eu fiz lá numa pesquisa. Qual o livro da Bíblia que você menos tem interesse de ler? Aí me responderam, é o livro de Números, Jesus que me perdoe. Mas aí, ok, naturalmente, esse é o livro que menos tem interesse de ler, ok. Eu também, há um tempo atrás, eu tinha pouco interesse em ler Deuteronômio, em ler Números, mas aí eu fui e mergulhei e pedi a Deus, me mostra o que essa palavra aqui me diz hoje, porque ela vai me dizer alguma coisa hoje, ela vai falar comigo hoje. Então eu quero ler agora, eu falei com o Espírito Santo, eu quero ler agora, e eu tenho curiosidade para saber, eu tenho o desejo de saber o que essa palavra fala de mim hoje, e fala para mim hoje. Então, óbvio, e um tempo antes eu não tinha interesse de ler esses livros também. Para mim eram aborrecidos. Enfim, eu lia por obrigação e passava rápido. Mas a partir do momento que o meu posicionamento foi de uma curiosidade espiritual, eu pedi para que o Espírito Santo falasse comigo, me mostrasse. Eu queria entender. Então era o meu momento inquisitivo, sabe? Eu inquiria o Espírito Santo um novo tempo naquela leitura. E isso pode mudar. Isso mudou para mim. E quem respondeu lá, que eu não vou aqui expor, né, arrastar o nome pela Medina, pede para o Espírito Santo que ele vai te ajudar e vai para te auxiliar, para você poder se enxergar na leitura e enxergar o que aquela leitura está dizendo para você naquele dia, né? No momento que você lê, enfim. Eu acredito numa leitura bíblica dessa forma, assim. Ela precisa fazer sentido para a gente, porque senão não adianta. Adianta. Literariamente ler, claro, sempre vai adiantar. Culturalmente ler, sempre vai adiantar. Mas espiritualmente ela precisa fazer sentido para a gente, porque senão a gente só está ali ganhando mais conhecimento cultural. Você conseguiu completar? Eu interrompi, Larissa, naquela hora que você falou se você concorda ou não, mas eu acho que você conseguiu concluir essa ideia de que você falou que não concordava com a ideia de curiosidade. Você conseguiu concluir? Sim, concluí e entendi a sua colocação também. Tá, perfeito. Vamos continuar falando de curiosidade aqui.
Diz assim, ó, essencialmente, descreve um número desconhecido de mecanismos do comportamento psicológico que tem o efeito de impulsionar os indivíduos. E é esse impulsionamento que eu sempre falo para os meus alunos. Eu dou aula de espanhol, então eu sempre falo para eles assim, vocês precisam desse impulsionamento para poder vir para a sala de aula, porque senão o tempo aqui vai ser perdido. Vocês precisam achar dentro de vocês essa força motriz que impulsiona, que dá foco para vocês questionarem, perguntarem, porque senão o tempo de sala de aula vai ser perdido. Então, qual é, e a gente falando da disciplina espiritual, do estudo como disciplina espiritual, o que nos impulsiona? O que nos move a sentar na frente da Bíblia, né, com a Bíblia na mão, e outros livros mais, e ir para o Google e pesquisar mais para poder entender melhor um trecho, para poder entender melhor um livro. Então, tudo começa, falando da curiosidade, com o sentimento que impulsiona para o estudo. Porque não vai... Assim, as pessoas fazem faculdade para melhorar de vida, as pessoas fazem ou vão aprender uma língua para poder fazer uma viagem. Então, para tudo tem um motivo. E sentar para estudar a Bíblia também precisa ter um motivo. Você precisa encontrar esse motivo, porque esse motivo vai te empurrar todo dia para o estudo. Esse motivo vai te colocar sentado todo dia diante de livros, além da Bíblia, para poder, né, te encher mais de conhecimento e abrir mais a tua mente, transformar mais a tua mente. Então, o que te impulsiona? A gente precisa sempre se perguntar isso. Antes de ir para uma aula, antes de mergulhar no estudo, o que está me fazendo para aquela mesa agora para poder estudar? Para estudar mais. O que está me fazendo ir? É a minha agenda? É a minha obrigação? É o meu crescimento pessoal? O que eu quero fazer crescer? A minha, quantos mais? Então, isso é o que vai fazer a gente ser sempre um curioso. É essa força da gente estudar. Por que a gente vai estudar? Esse porquê a gente tem que encontrar sempre dentro da gente. Aqui, continuando esse texto aqui, assim, ó. Humanos e não humanos, porque até os animais têm as suas curiosidades, dadas seus parâmetros, né? Devido aos seus parâmetros, os animais também são curiosos. A buscar informação e a interação com o seu ambiente natural e com outros seres ao redor. Então eu vou ler de novo esse final, porque parece que ficou meio craquelado. Essencialmente, descreve um número desconhecido de mecanismos do comportamento psicológico que tem o efeito de impulsionar indivíduos humanos e não humanos a buscar informação e a interação com o seu ambiente natural e com outros seres ao redor. Então, assim, o fim disso, qual é o final disso? Qual é o objetivo final disso? É melhorar a nossa interação com o nosso redor, com aqueles que estão ao nosso redor e com a natureza que está ao nosso redor, o ambiente ao nosso redor, com todos os seres ao nosso redor. A nossa curiosidade acaba... eu não queria falar de novo, abrir leque na nossa cabeça, mas acaba transformando a nossa mente para melhorar a nossa coexistência, né? E não para nos enclausurar no mundinho da sabedoria individual. A tua curiosidade, a minha curiosidade no mergulho do estudo precisa resultar numa melhora da tua coexistência. Você não só existe, você coexiste. Nós coexistimos. E a gente precisa ter isso em mente todo o tempo. Tudo que você fizer, se você colocar diante como um grande letreiro, assim, diante dos teus olhos, e você coexiste, você vai entender que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, para o bem dos próximos, das pessoas que estão ao teu redor, para o bem do ambiente que está ao teu redor. O teu crescimento não é só teu. O teu crescimento é um co-crescimento, porque todo mundo cresce junto com você. Todo mundo que convive com você cresce junto, por causa do teu mergulho, por causa da tua curiosidade, pelo tanto que você pode se dedicar a essa disciplina, que é a disciplina do estudo. O crescimento acaba sendo não só teu, acaba sendo das pessoas que estão ao teu redor.
E o ambiente que está ao teu redor também melhora por causa da tua dedicação, da tua busca, da tua transformação de mente. Vocês concordam? Querem falar um pouco? Eu já estou cansado. Vamos falar. O estudo, né, a disciplina do estudo, eu entendi desde quando hoje, lendo esse livro ele é maravilhoso demais, né, e é atemporal. Hoje eu vejo, e lendo esse livro, isso reforça essa ideia de que o estudo da palavra, a busca pelo estudo, isso nos trouxe até aqui, isso me trouxe até Jesus, né? Isso firmou a minha caminhada com Deus. E essa curiosidade vem, você entra e você quer aprender, você quer entender, você quer entender a Bíblia, e você começava a ler no início e não entendia nada, né? E eu ia buscando para poder melhorar. E eu via isso que é falado no livro, a transformação da minha mente, a transformação da minha vida, as minhas atitudes com as pessoas. Então, tudo isso é o caminho que a gente segue com base no estudo da palavra, na busca, né? E conhecimento, tanto sendo da parte espiritual, quanto nas outras áreas da nossa vida, na escola, para aprendizado, isso só melhora a vida da gente, só melhora a mente, né? Ler é comprovado, todo mundo fala que você lê livro é bom, que transforma. Então, assim, é uma transformação. Eu entendo hoje que o estudo da palavra de Deus foi o que me trouxe até aqui, foi a base de tudo para a minha vida, e que tem me mantido, porque, como eu falei, né, sou nível 2, tá? Me dou nota 2, mas porque eu não quero dizer assim, eu sei, nunca quero dizer eu sei tudo. Eu quero sempre buscar mais, sempre aprender mais, a gente tem sempre mais para aprender, e é transformação a cada dia com a palavra de Deus, e vai nos guiando, vai nos transformando, e Deus tem marcado minha vida. A gente tem, né, as nossas situações, a nossa deformação, as nossas dificuldades, e a palavra de Deus vem sempre com algo novo, com algo que nos levanta, que nos dá força, que me dá força. Então, a curiosidade serve para isso, para a gente buscar mais de Deus, e a cada dia, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né, Deus vem colocando mais desejo, essa curiosidade de buscar, de estudar a palavra de Deus. Show. Pode falar? Pode. Por favor. Então, o que me impulsiona a essa tal curiosidade é as estações, sabe? Eu entender qual estação eu tô, porque quando eu entendo qual estação eu tô, isso vai me impulsionar. E eu não estou falando a estação simplesmente verão, inverno, outono. O que me impulsiona é a multidão, são as pessoas que estão ao meu redor, porque eu entendo que Cristo nunca foi divorciado da multidão, sabe? Ele era o Cristo na multidão. Então, hoje, o que me impulsiona a estudar a palavra é justamente eu preciso ser o Cristo da multidão, eu preciso ser o Cristo na vida das pessoas, entendeu? E o que você falou assim, será que uma agenda te impulsiona? Não, a agenda é a única coisa que não me impulsiona a ter curiosidade, porque todas as minhas agendas, vamos dizer assim, eu nem gosto desse nome, mas não deixa de ser, todas as minhas agendas que quando eu vou pregar em algum lugar, eu nunca me preparo para aquele dia. Eu sempre ministro aquilo que já está em mim, aquilo que já está dentro de mim, entendeu? Às vezes tem até um tema determinado. O que você está dizendo, de acordo com a estação que você está vivendo, né? Sim, porque se eu me preparar para um determinado tema, para um determinado dia, parece que eu vou ser superficial,
sabe? E parece que eu vou acabar não convencendo as pessoas, sabe? E quando eu transmito para o outro, eu externalizo aquilo que está dentro de mim, parece que quando eu externalizo, parece que Cristo vem junto, através da minha fala, através de um abraço, através de um olhar, entendeu? Então eu acho que é isso. O que me impulsiona a essa tal curiosidade é isso. É o externo. É o externo. E a curiosidade vai levar a gente para o lugar do estudo, da gente realmente querer mais, querer saber mais, querer conhecer mais, querer saber os porquês. Agora eu vou deixar aqui com vocês uma observação para vocês responderem. Que tipo de curioso você é? Aquele que vai cheio de alegria explorar, aquele que está carente, então vai buscar alguma coisa a mais para preencher, porque a carência é a falta de alguma coisa, né? Aquele que está estressado, então o estudo ajuda a desestressar. Aquele que é curioso, socialmente curioso, aquele que é conhecido por essa característica, as pessoas conhecem por sempre estar perguntando alguma coisa, ou aquele que quer novas emoções, as novidades emocionais, assim, quer descobrir coisas novas para sentir a borboleta na barriga, a falta do ar, assim, porque emocionalmente sempre querendo estar numa nova estação emocional. Vou usar a tua palavra, estação, Larissa, para falar isso. Você se reconhece em alguma dessas características? Eu me reconheço em 3, pelo menos. 1, 4 e 5. Eu também. A 1, às vezes a 2, tem fase de 2, né? A 5, tem hora que tá carente, assim, da palavra de Deus, né? A gente olha para os problemas. Já tive fase de ficar muito ali e era a palavra de Deus que dava o refúgio e tirava esse sentimento. E busca por emoções também, muitas vezes. Eu gosto de explorar. Hã? Não, eu não tinha entendido quais números você falou. 1, 4 e 5. 1, 4 e 5. Eu me vejo aí. 1, 4 e 5. É maravilhoso explorar. Eu amo, faço isso com muita alegria. Eu sou uma curiosa nata. Quando eu estou numa aula de alguma coisa, e isso dentro da área espiritual e fora também, porque eu lembro do meu curso de psicologia e assim, eu perguntava muito e depois eu pesquisava muito também. E busca por novas emoções, o 5. Cada coisa que eu aprendo é uau, meu Deus! Tem frase que eu ouço, que eu falo, cara, por que eu não falei essa frase? Por que? A gente... isso caracteriza bem a gente, né? Aquele que se dedica para o estudo, ele é curioso. Por isso eu queria trazer essa fala da curiosidade antes, para a gente se identificar e se reconhecer e falar, eu sou um curioso nato, e isso me ajuda a ser um estudante melhor, né? Eu falo sempre para os meus alunos, não é chato perguntar. Porque eu também vou dizer para vocês que eu não vou ter todas as respostas aqui de imediato, provavelmente. Primeiro, eu não sou um dicionário ambulante, eu não sou uma gramática ambulante. Então, o que eu não souber, eu vou procurar. Perguntar é uma característica maravilhosa de um aluno. Quem não pergunta é que tem que se autoavaliar. Então, muito se fala, né? Aquele ali é chato, pergunta toda hora. Chato é que não pergunta. O aluno que pergunta toda hora é o curioso, é aquele que é o bom aluno, aquele que tem disposição para apreender, para absorver
tudo aquilo que for derramado sobre ele. Ele nunca está satisfeito. Ele nunca está satisfeito. E aí eu vou trazer aqui para a nossa seara essa palavra de nunca estar satisfeito, essa expressão, né? O curioso, ele não está satisfeito nunca. Ele sempre quer saber mais. Então ele está sempre disposto para ouvir mais. Quando a ministração termina, ele pensa, caramba, já acabou, eu queria mais, eu queria mergulhar mais. Traz as talhas vazias para que Deus encha, para o Espírito encher. Mas tem mais vazia aqui, porque eu quero encher mais. Então, a gente quer sempre estar transbordando, a gente quer sempre. E eu acredito, sim, que essa tudo com uma disciplina espiritual é para a gente aprender a virar um aluno com sempre uma talha vazia para apresentar, sabe? Toda aula ele chega com a talha vazia. Olha, professor, vim aqui, professor Espírito Santo, que é o melhor professor que a gente tem. Trouxe aqui mais uma talha vazia. Trouxe aqui mais umas tantas talhas vazias aqui para o Senhor poder me encher hoje, me dar mais entendimento, mais sabedoria, mais compreensão e assim a gente segue. Eu separei, ao longo da leitura, eu vou sempre marcando o PDF com aquilo que me chama mais atenção. Então eu vou colocando aqui ao longo da nossa conversa para a gente ir comentando, tá bom? E se vocês separaram alguma coisa que tenha chamado a atenção também, é só colocar. É só também falar, tá? A primeira fala diz assim: quem estuda somente os homens adquire o corpo do conhecimento sem a alma. E quem estuda somente os livros, a alma sem o corpo. Quem adiciona a observação àquilo que vê e reflexão àquilo que lê, está no caminho certo do conhecimento, contanto que, ao sondar os corações dos outros, não negligencie o seu próprio. E essa, assim, eu marquei tudo porque, óbvio, uma frase complementa a outra, mas essa última frase é a frase para quebrar as pernas de todo e qualquer intelectual, e trazendo para a nossa seara mais uma vez, todo e qualquer intelectual religioso. Erudito. Ao sondar os corações dos outros, eruditos, não negligencie o seu próprio. A gente não está aqui para estudar, para poder sair por aí julgando A, B e C. Ou, se a gente fizer isso, primeiro a gente julga o nosso próprio coração, as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias falas. O que vocês têm para me falar aí sobre essa introdução na disciplina do estudo? Aqui ele já quebra a nossa perna falando assim, ó, não vai achar que você vai virar agora um estudioso erudito para sair por aí metralhando todo mundo, não, né? Ele já começa assim. Eu acho que é muito triste quando eu vejo assim a pessoa que acha assim, ó, sou isso, sou doutor nisso, sou doutor naquilo, e ela se acha muito melhor que os outros, ela acha que ela tem... Então, assim, eu entendo que o estudo, ele vem para nos transformar, né? Falando do âmbito espiritual, a gente usa isso, aquilo que a gente aprende para ser como Jesus e formar discípulos, mas a gente precisa entender que nós somos eternos aprendizes, alunos. Então, assim, nunca nós vamos saber tudo, né? Então, assim, observar sempre, refletir sempre nas situações e nas atitudes que a gente tem. Então, assim, como fala aqui nessa introdução desse capítulo, dessa parte, a gente... esqueci o que eu estava falando. O estudo é um recurso. É que eu anotei aqui para separar. Eu começo a falar e eu fico pensando várias coisas aí. Às vezes fica confuso. Eu também. Mas eu até separei aqui que o estudo, a disciplina do estudo é um recurso dado por Deus de graça para nós. Então, isso é uma arma
É o que Deus deu ali, Ele deixou a Bíblia para a gente buscar, para a gente aprender. Então, nunca que eu possa achar que eu sei tudo e que só a minha opinião importa. Então, assim, eu acho muito triste quando as pessoas se colocam nessa posição de soberania, entende? Uhum, E é isso. Soberania intelectual. Isso, Isso é carência, sabia? Eu acho que as pessoas assim são carentes. Isso, Elas precisam de holofote, algo. Precisa de algo, sabe? Precisa de um aplauso. Precisa ficar se reafirmando, né? Dizendo, não, olha só como eu sou, olha como eu sei, né? Precisa ser visto. O próprio Cristo falou assim para um erudito, para um doutor da lei: vocês atravessam terra e mar para fazer um prosélito e depois os torna 2 vezes mais filho do diabo do que vocês, né? Então, ou seja, a gente não tem problema de fazer de trazer uma pessoa de outro grupo para o nosso. Qual é o nosso problema? A gente não muda a mente, sabe? A gente não apresenta Cristo, aquele que pode mudar a mente do outro. A gente só apresenta aquilo que sabemos. A gente só apresenta uma lista de inclusão. E por isso que as pessoas retrocedem, porque elas não se converteram na mente. As únicas coisas que nós fizemos muito bem foi tirar a pessoa de um grupo para outro. Sim. Entende? Então, é isso. A gente não tem problema, mas a gente tem que parar com essa baixaria de só apresentar para uma pessoa uma listagem de inclusão. Mas nós temos que apresentar às pessoas aquilo que está dentro de nós, que é Cristo. Amém. Que é Cristo, exatamente. Vamos seguir aqui, vamos para mais um trecho que eu separei. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma coisa para colocar, se vocês tiverem pensado em alguma coisa, é só dizer, tá? Não, tá tudo ótimo. Estudo. Vocês só me perdoem porque eu tô na cozinha fazendo algo, tá? Me perdoem. Eu tô quase sentindo o cheiro daqui. Vamos lá. Estudo é um tipo específico de experiência em que, mediante cuidadosa observação de estruturas objetivas, levamos os processos de pensamento a moverem-se. Ixi, não estou enxergando direito com óculos. Estudo é um tipo específico de experiência em que, mediante cuidadosa observação de estruturas objetivas, levamos os processos de pensamento a moverem-se numa determinada direção. O que é isso? É metanoia. É mudança de mente. Relocar as caixinhas, sabe? O estudo ele faz isso. Se a gente pensava de um jeito, quando a gente estuda e a gente descobre que é de outro, então as caixinhas vão e se relocam. Se colocam no lugar correto, no lugar justo, né? Que às vezes o tudo é até errado e a caixinha vai mudar, mas vai mudar para o lugar errado. Mas pelo menos muda. Pelo menos tem um saculejo na mente. Então o estudo faz isso. E quando a Elisa falou assim, a gente para estudar a Bíblia e que Deus deixou para a gente. E mais que isso, Deus levantou homens sábios, pesquisadores, sábios, vários âmbitos, psicologia, biologia, astronomia, para a gente estudar tudo, para a gente mergulhar e crescer em conhecimento e confirmar a Bíblia, confirmar Deus na gente. Então, assim, mais que a própria Bíblia, a Bíblia é a nossa base de fé, são as nossas regras de fé, de prática. A Bíblia é Jesus Cristo, traduzido em palavras, do início ao fim. Amém. Mas não só a Bíblia, é tudo que ele deixou aí, tudo que ele levantou, né? Homens sábios, para a gente poder aprender
Aprender a viver e aprender aquilo que você falou perfeitamente, Elisa, que não é só pra gente. Não é só pra gente virar um grande intelectual. É pra gente aprender a conviver e passar a viver, a conviver melhor com o ser humano. É pra isso que serve. É pra gente melhorar o nosso entorno. É pra gente melhorar a nossa vida e a vida dos outros. Então, se a gente mistura tudo, quer dizer, a gente lê a Bíblia, né? A gente é crente, vai à igreja e lê a Bíblia e aprende a Bíblia. Maravilha. A gente já se preparou a nossa base emocional, a nossa base espiritual. Aí depois a gente vai fazer uma faculdade de, não sei, de medicina. Para que a gente vai fazer a faculdade de medicina? Para agir feito um déspota dentro do consultório? Não, para a gente melhorar a vida do outro. Para a gente ajudar o outro a ter uma vida melhor, a ter uma vida plena, ajudar a vida física do outro. Então, tudo coopera. Não só para o nosso bem, mas para a nossa coexistência, para o bem do outro. Né? O estudo vem para transformar a nossa mente nesse sentido, para relocar tudo e fazer a gente ser diferente. Verdade. Atinge todas as áreas, né? No nível espiritual e nas relações, e na escola, e no trabalho, e é para depois a pessoa se formou, aquilo que ela vai fazer para ser um bom profissional. Então é mesmo base para tudo. O estudo, a disciplina do estudo é base para tudo na nossa vida. E a transformação é tanta, porque a gente não está falando só de estudo, a gente está falando do estudo, de entender o estudo como da importância do estudo entrar na nossa vida como uma disciplina, para a gente se autodisciplinar a estudar, porque isso vai transformar nossa mente, vai nos levar a um novo patamar de transformação, uma proximidade de Cristo, né? Falando da nossa seara mais uma vez, daquilo que a gente daquilo que a gente está aqui para fazer, que é ser diferente, é ser como Cristo foi. Como a Larissa falou, é ser Cristo na multidão. Como as pessoas vão enxergar Cristo quando a gente for transformado. E a disciplina do estudo mas é um auxílio eficaz, transformador. Como a gente começou o paráfrase falando de meditação, né? E a meditação, a Larissa fala muito bem disso, que é o gatilho, né? É o início de tudo. É quando você para e quando você se compreende. Quando você se abre, né? Quando você abre uma porta e uma janela, escancara tudo, derruba muros e tal, para poder viver a estação que Deus te propõe, para poder viver aquilo que Deus quer, para você poder entender aquilo que Deus quer, para onde Deus quer te levar, como Ele quer te mover. Agora, o estudo, a disciplina do estudo, ela é transformadora, ela é como se fosse uma cirurgia mental. Ela é uma lipoaspiração, sabe? Lipoaspiração, que tira a gordura de um lado e põe do outro. É isso que faz o estudo. Ele vai tirar aquilo que não presta da tua cabeça, e se tem alguma coisa fora de lugar, ele vai e coloca no lugar. Sabe? É a cultura cerebral. E a gente precisa desejar ter o estudo também como uma disciplina. Não é só fui para a escola, estudei, acabou. Fui para a faculdade, estudei, acabou. Não. A gente precisa desejar aprender, como a Lívia falou aqui, todos os dias, para sempre desejar aprender cada vez mais. Alguém quer falar mais alguma coisa ou eu posso andar aqui? Pode ir. E a palavra de Deus diz, né, que mente vazia é oficina do diabo, né? Isso, exatamente. A palavra de Deus fala isso aonde? Qual o versículo? Ambrósios, capítulo 3, verso 33. Larissa Mendonça. Hã? Larissa Mendonça. A Bíblia de Estudo Larissa Mendonça? Larissa Mendonça? Não tem, não? Tem, não! A gente sempre fala isso. Tem que assistir depois. Ai, meu isso, Deus. Vamos ter que fazer um... É um dito popular, não. Como é que fala? Como é que a Magda falava?
É um apócrifo de Larissa 3:2. Ai, meu Deus, essa foi boa. A gente vai ter que fazer um para esses ditos que a gente acha que está na Bíblia. Pois é. Então, para mim, isso é o único dito que para mim está na Bíblia e não está. Corta isso! Como é que é? Corta isso. Eu corto depois. Vamos lá. O que estudamos determina que tipos de hábitos devem ser formados. O que estudamos determina que tipos de hábitos devem ser formados. Vocês concordam ou discordam? Então, pode falar. Ah, sim, eu concordo com isso. Lógico que concordo. Esse mesmo livro que a gente está lendo, eu estou desenvolvendo vários hábitos que eu não tinha. Uhum, exatamente. Ou praticando isso em tudo. De maneira diferente, né? De maneira mais excelente, mais aprimorada, né? Sim, não, e assim, como eu gosto de ler muito, eu sempre vou desenvolver um hábito novo, entendeu? Eu estava lendo sobre intercessão, desenvolvi um hábito novo, entendeu? Eu estava lendo sobre... O que eu estava lendo, Deus? Um livro eu estava lendo um conteúdo de astronomia, comecei, não passou a ser um hábito, mas o meu pensamento mudou, entendeu? Uhum. E isso é maravilhoso, por quê? Porque quando eu digo que a salvação ela não é individual, eu sei que parece que estou saindo um pouco do contexto, mas você vai entender. Cara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é isso mesmo. Porque quando você fala, a tua boca é como um chofar. Ele vai atrair, não vai atrair todo mundo, mas vai atrair um ou outro. Entendeu? Entendi. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Eu estou te ouvindo. E te vendo. Tá, porque aqui deu uma travada, não estou entendendo o que é, mas enfim. Mas eu estou ouvindo vocês também, mas não consigo ver, mas estou ouvindo. Ah, então vamos fazer o seguinte, a gente fala menos e você dá continuidade, para não ficar ruim. Não, pode, eu estou ouvindo vocês, tá tranquilo. Mas é porque também parou a contagem da live e eu não consigo ver vocês, então eu não sei o que aconteceu. A contagem da live está em 53. Gente, vai vir um som alto aqui. Então tá ótimo. Põe no mute, só põe no mute um pouquinho. Beleza. Posso dar continuidade? Agora voltou. Voltou aqui. Posso dar continuidade aqui? Pode. O processo, isso aqui é muito objetivo, né? Só para esclarecer um pouco mais. O processo que ocorre no estudo deve distinguir-se da meditação. Esta é devocional. O estudo é analítico. A meditação saboreará a palavra. O estudo a explicará. Isso é incrível, né? Isso só traz para a gente a certeza de que a gente precisa fazer as duas coisas. A gente não só deve saborear a palavra, ouvir o Espírito Santo falando com a gente, revelando aquela palavra, como a gente deve mergulhar nos sentidos das palavras. Eu sou muito do dicionário. Eu gosto muito do dicionário. Se eu entendo, se tem uma palavra ali que eu não entendo muito, eu entendo o contexto, mas tem uma palavra que me deixa curioso, eu vou lá no dicionário para saber o que significa. Então, eu gosto muito de ler com o dicionário, para poder entender melhor as palavras e ter um entendimento para mim, uma outra explicação para mim. Então, além de saborear a voz do Espírito, as revelações que ele me traz, eu gosto sim de mergulhar um pouco mais para ver se ele me fala um pouco mais, né? Eu entendendo um pouco mais uma palavra,
ou um contexto, né, de uma história, de repente está contando uma história da Bíblia, e eu posso entender o contexto, dali, ele, com certeza ele vai me revelar um pouco mais do que aquilo que ele já me revelou. O que não significa que, se não mergulhar no estudo, o Espírito não vai revelar. Não é isso que eu estou dizendo. Quando você só saboreia, fala isso, né? Da Bíblia. Mas quando você está apenas ali no teu devocional, saboreando a presença de Deus e ouvindo a voz de Deus te revelando coisas, isso é maravilhoso. E ele vai te revelar e ele vai multiplicar cada vez mais. Agora, se você, além disso, quiser significado da palavra e buscar o original da palavra, aí você vai ver a ação que vem. Você não, isso que você está falando. Você vai crescer. O nível de revelação é outro. Fala lá. Isso que você está falando é maravilhoso, é poderoso. Porque isso muda tudo. Eu posso falar rapidinho uma coisa? Lá em Provérbios 31:10, né? Eu passei essa gafe. Oi? Lá em Provérbios 31:10, que diz a mulher sábia, não, a mulher, oh Jesus, o que está escrito em Provérbios 31:10? A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a de finas joias. Vocês já viram isso escrito, correto? Sim. Então, quando eu fui ver o original, mulher no original é Ixete, e virtuosa no original é Shauil, não tem nada a ver com virtuosa. E ficaria assim, Ixete Shauil significa mulher, mas esse Shauil, que em português está virtuosa, significa ficar firme como soldado em batalha. Então o original seria mulher que fica firme como soldado em batalha, quem achará? O seu valor excede de finas joias. Quando eu vi o original, eu falei, essa mulher me representa. Exatamente. E olha a enxurrada de revelação, como veio multiplicando na tua cabeça, no teu espírito, como te transformou. Quando você lê Mulher Virtuosa, já te transforma, já te reposiciona, né? Agora, quando você lê isso que você acaba de falar, é uma mulher guerreira, olha como isso multiplica na tua cabeça. Então é isso que faz o espírito. Não é isso? Verdade. Oi. Leandro? Não falei. Oi, tô aqui. Vocês não estão me ouvindo? Então, essa parte que eu vou falar é para você cortar. Acabei de fazer uma panela de torresmo em tua homenagem. Não, cara. Na praia que você fez? Não fiz não. Fiz na gordura mesmo, no fogão. Não como mais. Não faz mais parte do meu dia a dia. Ah, é? Mas eu tenho essa panela aí. Faz nela, fica... E eu vou fazer então. Vamos seguir aqui. Isso aqui também eu achei muito interessante, porque é uma prática minha, natural. Eu gosto de assistir programa de entrevista, gosto de assistir, quando não tem muita baixaria, reality show, para praticar isso aqui. Eu marquei. Quando eu li isso aqui, eu falei, olha, isso aqui é uma prática minha natural. O mundo da natureza e muitíssimo importante, a observação cuidadosa dos acontecimentos e das ações são os campos básicos do estudo não verbal. Então, existe um estudo verbal e não verbal, né? Dos livros, do aprendizado, na sala de aula, enfim. Agora, o estudo não verbal é o estudo da observação, é o estudo que se faz através de uma observação. Eu gosto muito de observar. Eu gosto, quando falam muito mal de reality shows, né? Eu não fico defendendo reality show, porque eu também acho que tem muita baixaria.
Mas eu uso o reality show como fonte de estudo. Eu e a Elisa, quando a gente está assistindo, a gente sempre fala, né? Se tivesse Jesus, não falaria assim, falaria assado. Não, mas se fosse eu, agiria dessa maneira. Não para julgar, mas como uma fonte de entendimento de quais seriam as minhas reações naquela situação ali, e para avaliar também como o ser humano naturalmente reage diante das coisas. Eu pratico muito isso, a observação ensina muito. Como é que é com vocês? Vocês se veem praticando isso? Vocês se enxergam dessa maneira também? Se valendo desse estudo não verbal? Sim, muito. E assim, eu sou uma pessoa que até parece que eu não observo muito, porque eu falo muito. Normalmente, isso é um conceito meu, lógico. Para mim, as pessoas que falam muito pouco observam. Mas eu falo muito e sou muito observadora. Eu sou mais do estudo não verbal. Sou muito da observação. Entendi. Vamos ir para o fim desse parágrafo, que a gente já passou da 1 hora e eu estou com medo disso cair a qualquer momento. Eu quero só fechar falando rapidinho desses 4 passos para um estudo efetivo que ele traz aqui no livro. Primeiro é repetição, ou seja, ou repetir aquilo que você está estudando. Eu falo para os meus alunos que a repetição por escrita é muito boa para gravar, para absorver. Então, eu acredito na repetição por escrita. Né? Por leitura, óbvio, mas por escrita, ou seja, aquilo que você está lendo, você escrever também, isso te ajuda muito a gravar. Te ajuda muito a aprender a gravar, mas a te ajudar a fazer sentido, né? Fazer com que aquilo faça sentido. O segundo ponto que ele traz é a concentração, que é uma coisa muito importante para mim, assim, que pessoalmente, como estudante eterno que sou, eu preciso estar concentrado e é muito fácil eu perder a concentração. Então eu gosto muito de estudar de madrugada, tipo acordar bem cedo, 5 da manhã, 6 da manhã, enquanto a casa está em silêncio, para poder olhar e realmente me concentrar naquilo que eu estou olhando, naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou estudando. Para mim, a concentração é muito importante. Talvez seja, para ter um estudo efetivo de apreensão daquilo que eu estou estudando, talvez esteja assim, no top 1, assim, em primeiro lugar para mim. Eu preciso de concentração. Compreensão é o terceiro passo que ele põe. E, por fim, a reflexão. Porque se a gente não parar para refletir sobre aquilo que a gente está estudando, de pouco vai adiantar. A reflexão vai trazer sentido para a gente. É aquilo que eu tenho batido, a tecla que eu estou batendo há um tempo, né? Você vê, Larissa, que a melhor imagem, a imagem mais bonita é a imagem da Elisa, né? Tá no centro aqui, ó. O StreamYard escolheu ela para botar no centro, porque é a imagem mais nítida que tem uma dela. Beleza? Que legal! Da próxima vez eu vou vir maquiada também, vou vir de batom. Isso! Não vou falar a mesma coisa, senão vai ficar feio. Mas a reflexão é que vai trazer o sentido daquilo que você estudou. Então, assim, quando eu falo na leitura da Bíblia, né, não feche a Bíblia enquanto ela não fizer sentido para você, é a mesma coisa eu digo. Não ache que um estudo foi finalizado enquanto ele não fez sentido para você. Então eu estudei aqui 2 horas sobre um assunto, ele ainda não fez sentido para mim. Não dê esse estudo como encerrado. Volte a estudar aquele assunto até que ele faça sentido para você. Volte ao estudo de determinado assunto até que ele faça algum sentido para você. Nem que seja para no final você falar assim: agora eu entendi, não quero saber disso. Não faz parte de mim. Não concordo. Não concordo. Aprendi e agora eu sei que eu não concordo com isso. Vamos finalizar? Palavras finais para fechar o nosso parágrafo mensal. Só para lembrar, para deixar aqui gravado, o nosso
paráfrase de novembro vai ser dia 28, 16 horas, como sempre. Para encerrar. Bom, eu quero vou falar aqui rapidinho para deixar uma fala por último, que o estudo tem sido mesmo uma base para a minha vida. Deus tem mudado a minha vida. Eu tenho minhas deformações. Deus sabe o quanto eu sou tímida. E por muito tempo eu vivia travada e no início até tinha medo, porque eu falava, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E Deus fala, com essa busca, sério. E eu ficava atormentada com isso. Meu Deus do céu, eu não vou, né, desfrutar do teu reino. Mas, e com o estudo da palavra, com a busca das coisas de Deus, Deus me ensinou que Ele me chamou. E Ele nos chama da forma que nós somos, e Ele transforma a nossa vida. O estudo trouxe luz para a minha vida, né? E com a minha deformação, Deus ia me usando. E então, assim, nunca parei por causa... Tem as limitações, mas Deus me usando e eu me abrindo para ouvir a palavra de Deus e sabendo que sou escolhida. Então, o conhecimento, o estudo, a busca da palavra trouxe isso. Então, o estudo, a disciplina do estudo, ele faz isso, ele transforma a nossa vida. E é isso. Uau! Gostei. Gostou? Agora faço da palavra da Elísia as minhas palavras e quero dizer que eu pensei que você fosse falar assim, ó, em novembro as nossas paráfrases serão todos os sábados, mas não era isso, tudo bem? Na próxima paráfrase eu quero estar no meio, vou ver o melhor ângulo, vou botar, você vai ver, vou vir diferente, vou ficar no meio, você vai ver. Tá bom. Amei, amo isso, o livro e estar aqui com vocês tem sido transformador para mim, entendeu? Em cima desse livro, campanha política. Se esse pessoal, enfim. Então é isso. Amei mesmo, tem sido transformador. Cada paráfrase, a leitura do livro e estar com vocês, para mim, tem sido de grande valia mesmo. Esse livro já tem há muito tempo, né, mas eu não conhecia. Eu sei que o Leandro está lendo ele aí pela 10ª vez, né? Já deve estar na... qual é a edição? Nem sei qual é, mas para mim, mesmo sabendo que esse livro já existia, para mim esse livro é novo e tem sido transformador, e eu percebo que quando aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio é transformador, é quando eu multiplico isso. E eu tenho multiplicado aquilo que eu tenho lido. Eu tenho multiplicado aquilo que eu tenho ouvido nessas paráfrases. Não sei se vocês têm esse costume, mas eu anoto, eu tenho um monte de anotação ali. Naquilo que Leandro falou, naquilo que a Elísia falou. Por quê? Porque são coisas que ficam, são coisas que eu tenho que internalizar, entendeu? É a reflexão que vai gerar sentido, que depois gera frutos, né? E distribui sementes eternas por aí. Elisa, eu não sou invejosa, mas depois que eu soube que a plataforma digital te escolheu para estar no meio porque você tá mais bonita do que a gente, olha, precisar de cura interior. Não é isso não, mas agora essa luz aí favoreceu. Essa luz aí tá ótima. Eu vou comprar um refletor. Tu vai ver. Tá maravilhosa. Tá bom, ó. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E a gente espera, né? E ora e deseja que aquilo que a gente conversou aqui, com tanta liberdade, com tanto amor e
e busca de entendimento e busca de compreensão de Deus multiplique na vida de muita gente e que as pessoas assistam e se sintam livres e entendam que Jesus quer trazer isso para a gente, essa liberdade, esse conhecimento e essa transformação. Que as pessoas sejam tocadas e desejem se disciplinar mais no estudo também da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo. Amém. Até mês que vem. Beijo. Até a próxima. Beijo, apóstolo. Beijo. Te amo. Beijo, profeta Elísia! Linda! Te amo. Beijo.